Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe nesse latifúndio, é a parte que te cabe nesse latifúndio. Essa música é do Chico Buarque, se chama Funeral de um Lavrador. Já te conto que ela tem a ver com o vídeo de hoje. Então vamos começar com a letra da canção, né? Esta cova em que estás com palmos medida é a cota menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, que estarás mais ancho que estavas no mundo. Qual é então o tema dessa música? Claro, fala de lavrador, mas é o funeral de um lavrador, e o grande tema dessa canção é a distribuição de terras. É fazer uma crítica à forma como a terra está distribuída no Brasil, no caso. Então está se dando o recado para o cara que morreu, na verdade, de que essa terra em que ele está sendo enterrado é a parte que cabe a ele do latifúndio. Ou seja, um latifúndio que ele provavelmente queria que fosse dividido, né? Ele queria ver dividido. Na verdade, agora ele está naquela terra, mas ele está morto ali, enterrado naquele latifúndio. E quem está cantando, né, está dizendo que é a parte que cabe a ele. Isso é o que te cabe. Você não deveria ter pensado em ter uma terra para você. Já que você pensou, agora você tem. Só que agora você está enterrado nela. E essa terra onde você está enterrado é mais ancho é amplo, é mais amplo do que ele estava no mundo. Ou seja, é a terra mais ampla que você poderia ter. Então essa canção ela faz uma crítica dura à forma como a terra está dividida no país, e ela expõe a ideia do conflito por terras, né? Ao considerar alguém que foi assassinado por estar reivindicando uma divisão de terras. Visto isso, então, a gente vem aqui justamente apresentar o nosso tema de hoje, que é a questão agrária brasileira. O que é essa questão agrária? Corresponde ao conjunto de problemas inerentes ao processo de ocupação do espaço rural, ou seja, ela tem relação direta com a como está a nossa estrutura fundiária, que nada mais é do que a forma como a terra está distribuída no país, né? A estrutura fundiária de qualquer país é vista a partir do grau de distribuição de terras que existe naquele país. Então existem três formas básicas de você ter acesso à terra, de uma maneira geral, né? Por doação, por posse ou por compra. Por doação, essa forma de aquisição de terras por doação, ela era a principal forma de aquisição de terras até o momento da independência do Brasil. Desde o início da colonização brasileira até a independência, existia um sistema chamado de sesmarias. Esse sistema era um sistema de doação de terras que a coroa portuguesa fazia para algumas famílias, algumas pessoas, e essas pessoas tinham a responsabilidade de produzir nessas áreas. Essas pessoas passavam a ser responsáveis pela ocupação produtiva de diversas áreas que eram cedidas a elas pela coroa portuguesa. Essas áreas eram chamadas de sesmarias, e o cara que recebia essas terras era chamado de sesmeiro. Uma outra forma de receber terra doada do Estado, por exemplo, é quando há um processo de reforma agrária. O que é a reforma agrária? É reorganizar a distribuição de terras em algum país, né? No Brasil, nunca houve uma reforma agrária efetiva.
né? Mas existiram dois momentos ali que eu destaquei aqui. Na verdade, são dois marcos legais que, pelo menos, chegaram perto de permitir um processo próximo à ideia de reforma agrária. Em 64 foi criado o Estatuto da Terra. Foi um marco legal significativo para o momento. Por quê? O Estatuto da Terra ele estabeleceu que o acesso à propriedade rural se faria mediante a distribuição ou redistribuição de terras por interesse social. Ou seja, a ideia de interesse social para poder redistribuir terra ou distribuir a terra, isso foi um marco legal importante, apesar de não ter gerado efeitos práticos tão importantes assim. Mas, legalmente, isso foi significativo. Então, esse estatuto ele tinha o intuito de condicionar o uso da terra à sua função social, obrigar a sua exploração racional. E estabelecer que, para fins de reforma agrária, estariam sujeitos a desapropriações os latifúndios que demonstrassem ineficiência na forma de exploração da terra. O grau de ineficiência e tal não foi definido, mas pelo menos essa ideia de não ser eficiente, não cumprir a sua função social, estar sujeito à desapropriação para fim de reforma agrária, isso já foi um marco legal importante para se pensar na reforma agrária no Brasil. E em 1988, com a promulgação da Constituição, que estava em vigor até hoje, a gente tem na Constituição um capítulo falando de reforma agrária, o que também foi um outro grande avanço. Na prática, não gerou uma política ampla, porque isso tudo depende também de vontade política. Mas o fato de ter criado um capítulo sobre reforma agrária e ter estabelecido na Constituição essa concepção que já estava lá no Estatuto da Terra, de função social da terra, de possibilidade de desapropriação de áreas improdutivas, isso já foi um marco. Apesar de que, na própria Constituição, ela não definiu o que é uma área improdutiva. Então, isso precisou de regulamentação posterior, isso abre margem a várias contestações. Mas, na prática, legalmente, já houve um significado, pelo menos simbólico, de se pensar na reforma agrária como sendo um elemento importante da Constituição. A segunda forma de adquirir terra, a posse, na verdade, assim, entre 1820, que foi quando o sistema de Sesmarias começou a ser extinto, né? Ele foi extinto, acho que definitivamente, em 1822, com a independência, mas 1820 é um marco para o uso efetivo desse sistema. Então, entre 1820 e 1850, basicamente, quem adquiria a terra era posseiro, né? Você não tinha uma regulamentação, como tinha antes o sistema de Sesmarias, que permitisse, pelo menos, a alguns grupos terem acesso de forma legalizada à terra. Basicamente, era posse. Então, você não tinha uma lei que regulasse isso, né? Isso só vai aparecer em 1850 com a Lei de Terras. A Lei de Terras, em 1850, ela vai vir estabelecendo algumas regras para a ocupação da terra no Brasil. Antes de eu falar dela, está aqui o termo uso capião. Uso capião é um termo que se refere ao fato de que, se você estiver numa terra produzindo, dando um fim social para ela, né? E depois de 5 anos você passa a ter o direito de reivindicar a propriedade dessa terra. Isso se ninguém tiver contestado a sua presença lá durante esses 5 anos. Então, ninguém contestou, você ocupou esse espaço e produziu ali e deu um fim social para ele, fez benfeitorias nesse espaço, você pode ir na justiça reivindicar a propriedade definitiva desse espaço.
Isso se chama uso capião. Então é uma maneira também de, pela posse, eu adquirir terra. Só que eu dependo de vários fatores, inclusive de não ter ninguém reclamando a posse daquela terra, ou a propriedade daquela terra, tá? Nesse período em que eu estou usando. Voltando aqui, então, o sistema de compra, a terra só pode ser adquirida por compra. Na verdade, quem estabeleceu foi a Lei de Terra de 1850. Foi o primeiro momento em que se passou a dizer o seguinte: está proibida a aquisição de terras devolutas, ou seja, terras vazias, por outra maneira que não seja a compra. Porque antes, principalmente entre 1820 e 1850, terras vazias eram ocupadas e ponto. A partir da Lei de Terras de 1850, isso não quer dizer que também então a partir daí ninguém mais ocupou terra. Não. Mas ocupar a terra, ser posseiro a partir de 1850, passou a significar um risco muito maior de ser retirado dessa terra. Porque legalmente passou a estar proibida a aquisição da terra por meio de posse. E também uma outra coisa que essa lei de terras fazia, naquele momento ela concedia o título definitivo de propriedades àqueles que já possuíam terras, ou seja, aqueles que tinham uma terra adquirida por meio de posse entre 1820 e 1850 foram efetivados aqui como proprietários. Mas, na verdade, principalmente aqueles que ao longo da história, suas famílias e tal, adquiriram terras pelo sistema de seis-marias, ou seja, receberam terras doadas, eles também se transformaram em proprietários. Ao se transformarem em proprietários, essas terras eram muito grandes. Então, a Lei de Terras, alguns dizem que ela efetivou a figura do latifúndio como sendo uma das principais formas de ocupação da terra no Brasil. Porque pegou quem estava na terra, seja por posse ou por ter recebido algum tipo de doação, e efetivou: vocês têm terra. E a partir dali também dificultou para aqueles que não tinham terra nenhuma a aquisição de terra, porque falou: agora a partir daqui, só comprando. Ninguém vai receber mais terras doadas, por exemplo. E você que está ocupando por posse, você que vier a ocupar por posse alguma área, você está sujeito a ser retirado dali. Então é por isso tudo que se fala que a Lei de Terras no Brasil, ela efetivou o latifúndio, a figura, a presença do latifúndio como sendo uma das bases da ocupação do espaço rural brasileiro. E é nesse sentido também que a Lei de Terras ela gerou uma maior dificuldade de acesso à terra para os ex-escravos e pobres, lembrando que já a partir de 1850 a gente já começa a ter algumas leis que vão deixar alguns escravos libertos, até desembocar em 1888 com a Lei Áurea, né? Dificulta o acesso à terra pelos pobres e, como eu falei, ocupação regular do espaço agrário baseada na grande propriedade. Um processo que foi intensificado pela modernização da agricultura. Já falo disso. Então, a estrutura fundiária brasileira... Então, essas bases históricas geraram uma estrutura fundiária bem desigual. Se for olhar esse gráfico aqui, a parte de fora representa o número de estabelecimentos e a parte de dentro representa a proporção de área desses estabelecimentos. Então a gente tem a situação que é a seguinte, vê pelas cores, né? 92%, quase 93% dos estabelecimentos rurais no Brasil, eles ocupam 29% das terras. É aqui. Isso, toda essa quantidade em tamanho significa menos de 30% das terras ocupadas. E aí, no outro extremo, menos de 1% dos proprietários de terra no Brasil, eles ocupam
mais de 30%, cerca de 35% das terras. O que isso significa? Significa a existência de grandes propriedades, né? As grandes propriedades, elas proporcionalmente ocupam uma porção de terra maior do que todo o conjunto das pequenas propriedades. Sendo que todo esse conjunto das pequenas propriedades representa 93% dos estabelecimentos rurais, né? Então, 35% das terras estão nas mãos de 1% dos produtores rurais brasileiros, digamos assim. Então, é a cara de uma estrutura fundiária concentrada. E a origem disso está justamente nesse processo histórico da forma como foi sendo ocupada e como foi sendo regulamentada essa ocupação do espaço rural brasileiro. Essa situação de grande concentração de terras, ela também foi intensificada em um outro momento histórico, por um outro processo, que é o processo de modernização da agricultura. E por quê? Porque a modernização, apesar de ter gerado uma melhoria no aproveitamento da terra, em termos de produtividade, né? Porque ela, apesar de ter gerado um aumento da possibilidade de aproveitamento de solos menos férteis, né? Que antes eram desprezados, como, por exemplo, o solo do Centro-Oeste, né? O solo do Centro-Oeste é um solo naturalmente, né, originalmente ácido, né, com uma grande quantidade de alumínio, o que dificulta o crescimento das raízes das plantas. Só que ele foi corrigido rapidamente com algumas técnicas modernas, o que permitiram a sua ocupação, o que permitiu a expansão da fronteira agrícola para além do seu espaço, né, além do espaço do Centro-Oeste. Então, apesar de ter gerado aumento de produtividade e a possibilidade de ocupação de áreas consideradas inaptas para a agricultura antes da modernização, a modernização da agricultura ela também vai gerar a intensificação de concentração de terras. Por quê? O avanço territorial da agricultura moderna, ao longo da segunda metade do século XX, ele se vinculou a uma grande necessidade de injeção de capital. Sem esse capital, não era possível a adoção de novas técnicas. E aí, dentro desse processo, o produtor que tinha maiores dificuldades de obtenção de crédito bancário, ou seja, os menores, por falta de garantias ou por não ter condições de suportar os juros, ele se via com poucas possibilidades de incorporação de novos insumos à produção. E aí, com isso, ele ficava sem condições de competir com os produtores mais modernos. Isso normalmente ocorreu com pequenos e médios produtores, que acabavam vendendo ou perdendo as suas terras para pagar dívidas bancárias, adquiridas em função da busca por modernização da produção. Essas terras vendidas ou perdidas geralmente acabavam nas mãos de quem? Das grandes empresas agrícolas, que estavam crescendo e se expandindo no espaço agrícola brasileiro. E isso contribuiu para a concentração de terras, que já era um processo histórico consolidado, mas se intensificou com a modernização. Já que eu estou falando da modernização, vamos para outras consequências desse processo de modernização. Além da concentração de terras, a modernização, que nada mais é do que a entrada de novas técnicas agrícolas que compõem aquele pacote de insumos que vem da Revolução Verde na década de 50, de uso de maquinário, uso de fertilizantes químicos e uso de agrotóxicos de uma maneira geral, né? Ou seja, o pacote, resumidamente, são esses três pilares, né? Agrotóxicos, sementes selecionadas e fertilizantes químicos e maquinário, né? Então, esse processo de modernização da agricultura, ele também, além da concentração de terras, que afetou a nossa estrutura fundiária, né, na verdade, intensificou um processo que já vinha ocorrendo desde antes, né, ele também gerou outras consequências. Como eu falei um pouquinho antes, eu citei a expansão da fronteira agrícola em direção ao Centro-Oeste, por quê? Justamente por conta
desse aumento da possibilidade de uso de solos que antes eram considerados inaptos para a agricultura. Só para a gente visualizar isso, aqui só tem evolução da área plantada da soja de 90 a 2006 apenas. Isso aí já está mais além, né? Mas você vê que a área mais vermelhinha dos círculos, vermelho mais escuro, é a área, o quanto cresceu a área plantada em 2006. E a que está meio rosa é o quanto cresceu a área plantada, quanto tinha de área plantada em 1990. Né? Então você vê aqui, claramente a soja nessa área aqui, crescendo muito no seu processo de ocupação de espaço, que é a soja, que é a grande representante desse modelo moderno de produção. E aqui é justamente aquele risco que eu fiz ali, ele se reproduz em um outro mapa, que é o território da produção de soja no Brasil. Né? Hoje em dia ele entra mais ainda para cá, mais aqui, e está entrando no sul da Amazônia aqui. Outra consequência desse processo de modernização, aí ligado ao aumento e à intensificação grande do uso de maquinário, é o aumento do desemprego no campo. Né? A quantidade de pessoas sem emprego, sem terra e sem emprego no campo aumentou muito a partir, principalmente da década de 1970, porque houve um processo grande de expansão da mecanização no campo. Só que, curiosamente, esse aumento, essa redução da quantidade de empregados no campo, ela ocorreu ao mesmo tempo que houve também um aumento do número de trabalhadores rurais com carteira assinada. Algo que parece um pouco incoerente, mas não é. Só ver no mapa aqui, pessoas ocupadas por hectare. Quanto mais claro, menos pessoas ocupadas por hectare. Você vê que a região centro-oeste é a que se destaca bem por ter menos gente ocupada por hectare de produção agrícola. Aí você vai olhar a mesma área para um outro mapa, que é o número de estabelecimentos com assalariamento, ou seja, pessoas recebendo salário. Né? Você vê que a região centro-oeste, isso na agricultura, tá? É a mesma área que está lá mostrando pouca gente ocupada por hectare, está mostrando maior porcentagem de gente assalariada. O que isso representa? Na verdade, isso representa um processo de formalização da mão de obra. Né? Perdeu-se a quantidade de emprego, mas aumentou a quantidade de emprego formal. Né? Então, no total, diminuiu a quantidade de empregos, mas aumentou a quantidade de gente trabalhando de forma regulamentada nos espaços rurais, principalmente nesses espaços onde a agricultura moderna se expandiu. Então é algo que parece incoerente, mas não. A agricultura moderna ela vem junto com um novo ator no campo, que são as empresas agrícolas. E essas empresas agrícolas, ao se expandirem, elas trabalham muito mais com mão de obra registrada, formalizada, do que com mão de obra não formalizada. Só que elas também vêm com um processo de mecanização. Então, essa mecanização expulsa a mão de obra, mas, ao mesmo tempo, a pouca mão de obra que fica, ela fica registrada. Ou a pouca mão de obra que vai chegar, que vai vir para trabalhar ali, que é uma mão de obra tecnicamente mais qualificada, né, que vai ter que estar adaptada a esse maquinário, essa mão de obra ela passa a ter registro. Como consequência do aumento da intensificação da concentração de terras, do aumento do desemprego no campo, também vai aumentar, principalmente a partir dos anos de 1970, o êxodo rural. Né? Os 20 anos aí de 70 à década de 90, o êxodo rural se intensificou muito em função desse processo de expansão da agricultura moderna no Brasil. E para fechar as outras duas consequências, os outros dois impactos territoriais e sociais da agricultura moderna, a contaminação de alimentos e solos de lençol freático com agrotóxicos, fertilizantes químicos,
químico aqui está sem U. É um processo comum, porque o pacote tecnológico que vem com a agricultura moderna, que passa a ser o padrão de produção no espaço rural brasileiro, ele inclui agrotóxicos e fertilizantes químicos. Então a contaminação de tudo com isso também aumenta. E também esse pacote da agricultura moderna, ele vem, é um modelo produtivo de grandes propriedades, mecanizadas, com uso intenso de insumos, ou seja, é uma atividade intensiva em capital, intensiva em maquinário, e é uma atividade totalmente ligada à produção de commodities. O que são commodities? Produtos agrícolas, nesse caso, que têm preço estabelecido no mercado internacional. Ou seja, são produtos de exportação. E em detrimento da produção de alimentos para o mercado interno, né? Então, vários espaços que antes eram utilizados pelos pequenos e médios produtores para a produção de produtos que ficariam no mercado interno, né, para abastecer as cidades, essas áreas passaram a ser ocupadas por lavouras de commodities e ocupadas por uma agricultura moderna. Então, para fechar, a gente tem aqui, voltando a falar da estrutura fundiária, o índice Gini de estrutura fundiária. Só que é de 2003, mas ele reflete a realidade que a gente tem ainda hoje, né? Quanto mais escuro, maior a concentração de terras. Quanto mais claro, menor a concentração de terras. Só para espacializar aquele processo que eu falei, né? Você vê que aqui a região da fronteira agrícola é uma região que está com níveis de concentração de terra elevados. Então é isso. Fico por aqui e fui.